Helena só queria pão velho para a filha jantar. O que ela não sabia é que aquele pedido simples feito na frente de funcionários arrogantes seria ouvido pela única pessoa capaz de mudar tudo. E naquele dia, a justiça chegou disfarçada de cliente. A padaria Imperial brilhava como uma joia no meio da Avenida Paulista. Vitrines de vidro reluzente exibiam pães artesanais dourados, bolos cobertos de frutas vermelhas, croissants que pareciam obras de arte. O cheiro de manteiga fresca e café expresso pairava no ar-condicionado, misturado ao perfume caro dos clientes que entravam e saíam com suas sacolas de papel craft personalizadas. Helena parou na calçada, segurando firme a mão pequena de Júlia. A menina de 6 anos olhava para as vitrines com aqueles olhos grandes e curiosos, mas não pedia nada. Nunca pedia. Já havia aprendido que algumas coisas simplesmente não eram para elas. Mãe, tem muito pão ali, Júlia sussurrou apertando a mão de Helena. Tem, meu amor. Mas a gente veio só perguntar uma coisa, tá bem? Helena respirou fundo. Suas mãos estavam ásperas de tanto esfregar chão. As unhas curtas e limpas apesar de tudo. O uniforme de faxineira que usara durante o dia ainda estava levemente úmido de suor nas costas. Ela havia pegado 2 ônibus para chegar até ali, porque sabia que padarias de bairro nobre às vezes doavam o pão velho do dia para quem precisasse. Às vezes, se a pessoa tivesse sorte, e se não encontrasse alguém cruel no caminho. Empurrou a porta de vidro. Um sininho delicado tocou, tão diferente dos barulhos da favela onde moravam. Dentro, o ambiente era ainda mais intimidador. Piso de mármore claro, luminárias pendentes, mesas de madeira nobre onde clientes tomavam café em xícaras de porcelana. Rodrigo estava atrás do balcão, ajeitando uma bandeja de sonhos recheados. Tinha 28 anos, cabelo engomado para trás, avental imaculado sobre a camisa social. Quando viu Helena e Júlia entrarem, seu sorriso profissional congelou por uma fração de segundo. Seus olhos fizeram aquela varredura rápida e cruel. Roupa simples, chinelo gasto, cabelo preso com elástico comum. Ao lado dele, Camila, a outra atendente, seguiu o olhar do colega. Trocaram um olhar que Helena conhecia bem. O tipo de olhar que a atravessava como se fosse transparente. Helena se aproximou do balcão, Júlia colada em sua perna. «Boa tarde», Helena disse, mantendo a voz firme. Dignidade era a única coisa que ninguém podia tirar dela, mesmo quando tinha apenas R$17 na carteira para durar até o fim da semana. «Boa tarde», Rodrigo respondeu, mas não com o mesmo tom caloroso que usara momentos antes com a senhora de casaco de couro que saíra carregando uma sacola cheia. «Eu queria saber se vocês têm algum pão que sobrou do dia. Aqueles que vão, vocês sabem que não vão mais vender». O silêncio que se seguiu foi pesado. Camila mordeu o lábio, tentando conter um sorriso. Rodrigo inclinou a cabeça, como se estivesse considerando a questão com seriedade, mas havia algo afiado em seus olhos. «Pão que sobrou?» Ele repetiu, alto o suficiente para que 2 clientes nas mesas olhassem. «Sim, eu sei que algumas padarias doam o que não vão vender amanhã. Eu posso buscar no fim do dia, se for melhor. Ou, a senhora acha que aqui sobra alguma coisa?» Rodrigo cruzou os braços. «Padaria Imperial não é daquelas padarias de esquina, não. Tudo que fazemos é vendido. Tudo. A gente não trabalha com sobras». A forma como ele disse sobras fez Júlia se encolher ainda mais contra a perna da mãe. Helena sentiu o calor subir para o rosto, mas manteve o queixo erguido. «Eu entendo. Desculpe incomodar». Não, espera». Camila entrou na conversa com aquele tom de falsa simpatia que era pior que a grosseria aberta. «É que a gente tem padrões, sabe? O dono, Sr. Augusto, ele é muito exigente. Se a gente começar a dar pão, vira bagunça. Amanhã tem 10 pessoas na porta. Você entende, né?» Helena assentiu lentamente. Claro que entendia. Entendia que para gente como ela, até a caridade tinha requisitos. Mas olha, Rodrigo se inclinou sobre o balcão, aquele sorriso voltando, mas sem calor algum. «A gente tem pão francês a R$2. É o mais barato. A senhora pode comprar se quiser». Júlia puxou a blusa da mãe. «Mãe!» «Tá tudo bem, filha», Helena murmurou. R$2. Ela tinha R$2, sim. Mas esses R$2
eram para o pão de amanhã de manhã, ou para o ovo que faria no fim da semana, ou para o... Olha só, uma voz grave interrompeu seus pensamentos. Vocês vão atender a moça ou vão ficar conversando o dia todo? Helena se virou. Um homem estava na fila atrás dela, mas ela não o havia notado chegar. Ele era mais velho, talvez 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos e óculos de armação simples. Usava uma camisa polo desbotada e calça jeans comum. Nada que chamasse atenção. Mas havia algo em seus olhos. Uma firmeza que fez Rodrigo engolir em seco. Já estamos atendendo, senhor. Rodrigo respondeu, mas seu tom havia mudado, mais respeitoso. Não me parece, o homem disse, colocando as mãos nos bolsos. Me parece que vocês estão fazendo a moça se sentir mal por pedir algo que todo estabelecimento decente deveria oferecer. Camila abriu a boca, depois fechou. Rodrigo forçou uma risada. O senhor não entende a situação? Eu entendo perfeitamente, o homem interrompeu. Sua voz ainda calma, mas carregada de autoridade. Entendo que essa mãe trabalhou o dia todo, pegou 2 ônibus para chegar aqui e juntou coragem para fazer uma pergunta simples. E entendo que vocês a trataram como se ela fosse invisível. Helena sentiu algo apertar em seu peito. Fazia tanto tempo que alguém a via. Realmente via. A gente só estava explicando que... Camila tentou. Quanto custa aquela caixa ali? O homem apontou para uma caixa de papelão nos fundos, atrás do balcão. Aquela com os pães de ontem que vocês vão jogar fora assim que o expediente acabar. Rodrigo ficou pálido. Eu não sei do que o senhor está... Não minta para mim, o homem disse, e havia aço em sua voz agora. Eu sei exatamente o que vocês fazem com o que sobra. Eu sei porque eu pago o lixeiro para recolher isso. E eu sei quanto pão vocês desperdiçam todo santo dia, enquanto fazem pessoas como ela se sentirem pequenas por pedir. Algo no rosto de Rodrigo mudou. Uma compreensão lenta, horrorizada, começou a tomar forma. Senhor, o senhor é... Sou quem? O homem tirou os óculos, limpou as lentes com calma, depois os colocou de volta. Só um cliente que está cansado de esperar. Agora, vocês vão atender essa mãe com o respeito que ela merece, ou vou ter que chamar alguém da gerência? Camila estava branca. Rodrigo abriu e fechou a boca 3 vezes, como um peixe fora d'água. Helena olhou de um para o outro, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que algo havia mudado no ar. Júlia apertou sua mão com mais força. Eu posso buscar a caixa. Camila gaguejou. Pode? O homem arqueou uma sobrancelha. Que gentileza. Ou será que é só porque agora tem testemunha? O silêncio que caiu sobre a padaria era denso o suficiente para cortar com faca. Os clientes nas mesas haviam parado de fingir que não estavam ouvindo e agora observavam abertamente. Rodrigo finalmente se mexeu, indo até os fundos com passos rígidos. Voltou carregando uma caixa de papelão com pelo menos 15 pães franceses, alguns pães de forma e meia dúzia de pães doces. Colocou a caixa sobre o balcão na frente de Helena, sem olhar em seus olhos. É de graça, ele murmurou. Helena olhou para a caixa, depois para o homem atrás dela, depois de volta para a caixa. Seus olhos ardiam, mas ela piscou firme. Não ia chorar. Não ali. Obrigada, ela disse, sua voz saindo rouca. Não me agradeça, o homem disse suavemente. Só estou consertando o que já deveria ter sido feito desde o início. Helena pegou a caixa, que era mais pesada do que esperava. Júlia segurou a ponta da blusa da mãe com uma mão, seus olhos enormes fixos no homem de cabelos grisalhos. O senhor é um anjo? Júlia perguntou, sua voz fininha quebrando o silêncio. O homem sorriu e foi o primeiro sorriso genuíno que Helena vira naquela padaria. Não, pequena. Só alguém que está cansado de ver pessoas boas sendo tratadas mal. Agora vão. Vão para casa. Helena assentiu, segurando a caixa contra o peito. Começou a se virar, mas a voz do homem a deteve mais uma vez. E vocês dois? Ele disse, olhando para Rodrigo e Camila, com uma expressão que fez ambos recuarem um passo. A gente se vê amanhã, bem cedinho. Rodrigo abriu a boca para dizer algo, mas nenhum som saiu. Helena empurrou a porta com as costas, o sininho tocando de novo. Lá fora, a noite começava a cair sobre a Avenida Paulista.
as luzes dos prédios se acendendo uma a uma. O peso da caixa em seus braços era reconfortante, real. Júlia puxou sua blusa. Mãe, quem era aquele homem? Helena olhou para trás, através do vidro da porta. O homem já estava fazendo seu pedido no balcão, como se nada tivesse acontecido. Rodrigo e Camila o atendiam como autômatos, seus rostos ainda pálidos. Eu não sei, filha, Helena disse, começando a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Mas acho que ele é alguém muito importante. Dentro da padaria, Augusto Santos pegou seu café expresso e foi sentar-se em uma das mesas do canto. Tirou um pequeno caderno do bolso e fez algumas anotações rápidas. Nomes, horários, comportamentos. Ele fazia isso toda semana, em uma loja diferente da rede. 23 padarias espalhadas por São Paulo, e ele conhecia cada uma delas melhor do que os próprios gerentes. Porque às vezes, a única forma de ver como as pessoas realmente eram era quando elas não sabiam que estavam sendo observadas. Tomou um gole do café, olhando pela janela. Lá fora, uma mulher e uma menina esperavam o ônibus, a caixa de papelão descansando no banco entre elas. A menina dizia algo que fazia a mãe sorrir. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Augusto pegou seu celular e digitou uma mensagem rápida. Clara, agenda reunião amanhã 7 horas. Unidade Paulista. Assunto: política de doações e treinamento de atendimento. Urgente. Guardou o celular. Amanhã seria um dia interessante. Muito interessante. O despertador tocou às 5:30 da manhã, mas Helena já estava acordada. Sempre acordava antes, como se seu corpo tivesse um relógio interno calibrado pela necessidade. A luz ainda não havia nascido completamente quando ela se levantou do colchão fino no chão, tomando cuidado para não acordar Júlia, que dormia enrolada no único cobertor que tinham. O barraco era pequeno, apenas um cômodo que servia de quarto, sala e cozinha. Mas estava limpo, sempre limpo. Helena podia não ter muito, mas tinha dignidade. As paredes de madeira compensada estavam cobertas com páginas de revista que Júlia recortava e colava, criando um mosaico colorido de sonhos alheios. Uma geladeira velha roncava no canto. Uma cortina separava o espaço onde dormiam do resto do cômodo. Helena foi até a caixa de papelão que trouxera na noite anterior, ainda sobre a mesa dobrável. Pegou 2 pães franceses, colocou um na chapa velha do fogão. O cheiro de pão torrado começou a preencher o espaço minúsculo, e ela viu Júlia se mexer no colchão. Bom dia, meu amor, Helena disse baixinho. Júlia abriu os olhos, depois sorriu daquele jeito que fazia o coração de Helena apertar. Bom dia, mãe. Tem pão? Tem. E vai ter amanhã também. E depois de amanhã. Era um luxo tão pequeno, mas significava tudo. Significava que hoje ela não precisaria escolher entre o pão de manhã e o arroz de noite. Significava que Júlia não iria para a escola com a barriga roncando. Significava que um estranho, em um momento de bondade pura, havia visto ela. Realmente visto. Mãe, Júlia disse enquanto mastigava seu pão com margarina. Você acha que a gente vai ver aquele homem de novo? Helena passou a mão no cabelo da filha. Não sei, filha. Gente como a gente e gente como ele, nossos caminhos não costumam se cruzar muito. Mas se cruzaram ontem. Cruzaram, Helena concordou, tomando um gole de café ralo. Às vezes Deus bota anjos no nosso caminho quando a gente mais precisa. Júlia ficou pensativa, balançando as perninhas magras na cadeira de plástico. Ele não parecia anjo. Parecia, sei lá, parecia bravo com aquelas pessoas. Estava bravo, Helena disse, porque elas estavam erradas. Você também ficou brava? Helena parou, a caneca a meio caminho da boca. Era uma pergunta simples, mas carregava peso. Não brava, amor. Só cansada. Cansada de ser tratada como se eu não existisse. Júlia assentiu como se entendesse mais do que deveria para uma criança de 6 anos. Talvez entendesse. Crianças que crescem na pobreza aprendem lições que nenhuma escola ensina. Do outro lado da cidade, em um apartamento amplo, mas surpreendentemente simples na região dos Jardins, Augusto Santos também estava acordado desde cedo. Diferente de Helena, ele tinha uma cama king size, ar-condicionado e uma cafeteira italiana que fazia o café perfeito. Mas acordara no mesmo horário que ela, porque homens que constroem impérios
não conhecem o conceito de descanso. Estava sentado à mesa da cozinha, o caderno de anotações aberto na frente dele. Páginas e mais páginas preenchidas com sua letra pequena e precisa. Nomes, datas, observações. Não apenas da padaria da Paulista, mas de todas as 23 unidades. Unidade Moema. Atendente recusou copo d'água para entregador. Gerente não interveio. Unidade Pinheiros. Funcionária fez piada sobre sotaque de cliente nordestina. Unidade Paulista. Rodrigo Mendes e Camila Rocha humilharam mãe e filha pedindo doação. Cada linha era uma falha. Cada falha era uma traição ao que ele tentava construir. Augusto fechou os olhos, a mão apertando a caneta com força. Há 30 anos atrás, ele também havia sido Rodrigo. Também havia sido a pessoa invisível. O garoto que entregava pão de bicicleta, que comia as sobras que o padeiro jogaria fora, que ouvia piadas sobre suas roupas remendadas. A diferença era que ele havia tido sorte. Um patrão bom, que viu potencial onde outros viam apenas mais um menino pobre. Empréstimo para estudar. Oportunidade para crescer. E Augusto havia agarrado cada chance com as duas mãos, trabalhando 18 horas por dia, 7 dias por semana, até ter sua própria padaria. Agora tinha 23, e em cada uma delas, tentava ser o patrão que seu mentor havia sido para ele. Mas ontem, vendo aquela mulher e aquela menina, ele havia visto a si mesmo. Havia visto sua mãe, 3 décadas atrás, com o mesmo olhar cansado mas digno. E havia visto Rodrigo e Camila fazendo exatamente o que ele jurou que nunca permitiria em seus estabelecimentos. O celular vibrou. Mensagem de Clara, sua gerente geral. Chego às 6h45. Rodrigo e Camila já foram notificados da reunião. Não sabem o motivo. Estão apavorados. Augusto permitiu-se um sorriso pequeno e sem humor. Que ficassem apavorados. Talvez assim aprendessem algo. Respondeu. Ótimo. Prepare os documentos de advertência e o novo protocolo de doações que discutimos no mês passado. Hoje colocamos em prática. Levantou-se, foi até a janela. A cidade acordava lá embaixo. Milhões de pessoas começando suas jornadas. Quantas delas eram como Helena? Quantas trabalhavam até os ossos e ainda eram tratadas como se não valessem nada? Quantas vezes ele, mesmo sem querer, havia permitido que isso acontecesse sob seu nariz? 7 horas em ponto, a padaria imperial da Paulista estava em polvorosa. Rodrigo chegara 15 minutos adiantado, o que era raro. Camila, 20. Ambos trocavam olhares nervosos enquanto organizavam o balcão com mãos trêmulas. Você acha que... Camila começou pela 10ª vez. Não sei, Rodrigo interrompeu, a voz tensa. Mas aquele cara ontem... A forma como ele falou... Camila, eu juro que pensei que fosse... Não diz, porque se for verdade a gente está ferrado. A porta se abriu. Não era Augusto. Era Clara Montenegro, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos presos em um coque impecável, tailleur preto, tablet debaixo do braço. Ela tinha a postura de quem não precisava gritar para ser obedecida. Bom dia, ela disse, e não havia calor nenhum em sua voz. Bom dia, dona Clara, Rodrigo respondeu, e sua voz saiu mais aguda que o normal. Vocês dois, sala de reunião. Agora. Não era um pedido. A sala de reunião ficava nos fundos da padaria, um espaço pequeno com uma mesa e 6 cadeiras. Clara entrou primeiro, seguida por Rodrigo e Camila, que pareciam 2 alunos sendo chamados para a diretoria. E então, Augusto entrou. Usava a mesma roupa simples de ontem, camisa polo, calça jeans, tênis gasto. Mas de alguma forma, naquele momento, parecia ocupar todo o espaço da sala. Tirou os óculos, colocou-os sobre a mesa e sentou-se. Não disse nada. Apenas olhou para os 2 funcionários. O silêncio se estendeu. 5 segundos. 10. 20. Foi Camila quem quebrou primeiro. Senhor Santos, Nós não sabíamos que o senhor estava... Não sabiam que eu estava o quê? Augusto interrompeu, sua voz suave mas cortante. Observando? Na minha própria padaria? Ou não sabiam que eu ainda me importo com a forma como vocês tratam as pessoas? Rodrigo engoliu em seco. Foi um mal-entendido, senhor. Aquela mulher... Augusto se inclinou para a frente. Tem um nome, assim como vocês.
assim como todos os clientes que entram aqui. E ela veio pedir algo que toda padaria decente deveria oferecer sem que ninguém precisasse implorar. Mas as regras? Camila tentou. Que regras? Augusto abriu o tablet que Clara havia colocado na mesa, tocou na tela algumas vezes, depois girou para que ambos pudessem ver. Isso aqui é o manual do funcionário, página 17. Vocês leram? Toda unidade deve destinar pães não vendidos para doação, mediante cadastro prévio de instituições ou casos de necessidade comprovada. Está aqui desde que abri a primeira loja. Rodrigo estava branco. Camila mordia o lábio com tanta força que quase sangrava. Mas sabe o que vocês fizeram? Augusto continuou, sua voz ficando mais dura. Vocês olharam para aquela mãe e aquela criança e decidiram em menos de 3 segundos que elas não mereciam. Nem um pedaço de pão que vocês iam jogar no lixo dali a 2 horas. Decidiram que a dignidade de vocês era mais importante que a fome dela. Senhor, eu sinto muito. Rodrigo começou, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Você sente? Ou só sente porque foi pego? A pergunta caiu como uma lâmina. Rodrigo abriu a boca, fechou, depois baixou a cabeça. Clara, que havia permanecido em silêncio até então, colocou 2 pastas sobre a mesa. Advertência por escrito. Ela disse, sua voz profissional. 3 meses de avaliação rigorosa. Qualquer outra reclamação e a demissão por justa causa. E vocês 2 vão participar do novo treinamento de atendimento humanizado que começa semana que vem. Não é opcional. Augusto se levantou, pegou seus óculos, colocou-os de volta. Vocês sabem quantas pessoas como aquela mulher eu atendo todo mês sem que vocês saibam? Ele perguntou. Dezenas. Porque eu não esqueci de onde vim. Não esqueci como é ter fome. Como é ser tratado como se você não existisse. Ele foi até a porta, parou, olhou para trás. Vocês têm sorte de ainda ter emprego. Usem essa segunda chance de forma inteligente, porque não haverá uma terceira. A porta se fechou atrás dele com um clique suave. Dentro da sala, Rodrigo e Camila ficaram sentados em silêncio. As advertências escritas na frente deles. O peso da humilhação que haviam causado agora voltando multiplicado. Camila finalmente falou, sua voz quebrada. A gente é horrível, não é? Rodrigo não respondeu. Mas quando pegou a caneta para assinar a advertência, sua mão tremia. Naquela noite, Helena chegou em casa depois de mais um dia exaustivo limpando 3 casas diferentes. Júlia já estava na cama, mas não dormia. Mãe, ela disse no escuro. Você acha que as pessoas ruins ficam ruins para sempre? Helena se deitou ao lado da filha, puxando-a para perto. Não, meu amor. Acho que às vezes as pessoas só precisam de alguém para mostrar que estão erradas. E então elas escolhem, ou mudam, ou ficam ruins. E aquele homem de ontem, ele mostrou? Helena pensou no olhar do homem, na autoridade em sua voz, na forma como havia transformado toda aquela situação com apenas algumas palavras. Mostrou, ela disse. Com certeza mostrou. Júlia bocejou, se aconchegando. Ele é um bom anjo, então. Helena sorriu no escuro, beijando a testa da filha. É sim, um anjo muito bom. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, o anjo estava em seu escritório, o caderno de anotações aberto mais uma vez, fazendo planos. Planos que mudariam muito mais do que apenas uma padaria. Planos que, sem que Helena soubesse, estavam prestes a transformar sua vida de formas que ela jamais imaginaria. Uma semana havia passado desde a reunião. Uma semana em que Rodrigo mal conseguia dormir, acordando no meio da noite com o rosto de Augusto Santos queimando em sua mente. A forma como o homem havia dito, "Você sente? Ou só sente porque foi pego?" ecoava em seus ouvidos como um julgamento eterno. O treinamento começava hoje. 8 horas da manhã, no escritório central da rede, uma sala de conferências no 10º andar de um prédio comercial na Faria Lima. Rodrigo chegou 15 minutos adiantado, encontrou Camila já lá, sentada em uma das 20 cadeiras dispostas em semicírculo. Ela tinha olheiras profundas e as unhas roídas até a carne. "Bom dia", ele disse baixinho. Ela apenas acenou com a cabeça. Outros funcionários começaram a chegar. Rodrigo reconheceu alguns de outras unidades. Todos tinham aquela mesma expressão. Uma mistura de vergonha,
medo e algo que ele não conseguia nomear. Remorso, talvez. Às 8 em ponto, Clara Montenegro entrou, seguida por uma mulher que Rodrigo não conhecia. Ela tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, cortados curtos, óculos de armação vermelha e um sorriso que parecia genuinamente caloroso. "Bom dia a todos", Clara disse, sua voz profissional, mas não dura. "Essa é a doutora Marisa Oliveira, psicóloga especializada em atendimento humanizado e comunicação não violenta. Ela vai conduzir o treinamento de hoje." Doutora Marisa acenou. "Bom dia. Antes de começarmos, quero deixar claro. Vocês não estão aqui porque são pessoas ruins. Estão aqui porque, em algum momento, esqueceram que do outro lado do balcão existe um ser humano com história, com dores, com dignidade." Ela caminhou até o centro do semicírculo, suas mãos nos bolsos da calça social. "Vamos fazer um exercício", ela continuou. "Quero que cada um de vocês pense na pior humilhação que já sofreu. Não precisa compartilhar em voz alta. Apenas lembrem. Como foi? Onde estava? Quem estava assistindo? Como se sentiu?" O silêncio que caiu sobre a sala era denso. Rodrigo fechou os olhos. Ele tinha 14 anos. Uniforme da escola remendado. O professor de matemática devolvendo a prova, dizendo alto, na frente de todos: "Rodrigo, com essa nota, você não vai ser nada na vida. Nem tente." A sala inteira havia rido. Ele havia jurado naquele dia que quando crescesse, quando tivesse algum poder, nunca mais seria a pessoa invisível. Seria a pessoa que todos respeitavam, que todos temiam um pouco. E em algum lugar do caminho havia se tornado exatamente o que odiava. Havia se tornado o professor de matemática. Abriu os olhos e percebeu que havia lágrimas escorrendo. "Agora, doutora", Marisa disse suavemente, "quero que vocês pensem. Em algum momento da vida profissional de vocês, vocês fizeram alguém se sentir assim?" Camila soluçou. Alto, quebrado, impossível de esconder. Outros funcionários baixaram a cabeça. Um rapaz jovem, que Rodrigo reconheceu da unidade Moema, limpou os olhos rapidamente. "É difícil, eu sei", doutora Marisa continuou. "Mas essa dor que vocês estão sentindo agora, essa é a porta de entrada para a mudança real. Porque enquanto conseguimos nos dissociar da dor que causamos, enquanto conseguimos dizer, era só uma piada, ou era só uma cliente chata, não há mudança. Há apenas desculpa." Rodrigo levantou a mão, tremendo. Doutora Marisa assentiu para ele. Eu humilhei uma mãe na frente da filha dela", ele disse, sua voz quebrando. "Uma menina pequena. E eu vi quando a menina se encolheu. Vi quando ela ficou com medo. E mesmo assim continuei. Porque me sentia poderoso. E agora?" Doutora Marisa perguntou gentilmente. "Agora me sinto um monstro." Enquanto o treinamento acontecia no 10º andar, no escritório de Augusto 3 andares acima, uma conversa diferente se desenrolava. Helena estava sentada na cadeira de couro, em frente à mesa de mogno, suas mãos apertadas no colo, completamente perdida. A secretária havia ligado para o número que ela deixara em 3 empregos de faxina, caso tivesse oportunidade melhor. Helena quase não acreditou. A empresa do Sr. Augusto Santos gostaria de conversar com a senhora sobre uma oportunidade. Ela havia pegado emprestado a blusa menos desgastada da vizinha, prendido o cabelo com cuidado extra e deixado Júlia com a madrinha. Agora estava ali, naquele escritório enorme, com vista para a cidade inteira, esperando. A porta se abriu. Augusto entrou e Helena sentiu seu coração disparar. Era ele, o homem da padaria, o anjo de Júlia. "Senhora Helena", Augusto disse, estendendo a mão. "Obrigado por vir." Helena levantou, apertou a mão dele com cuidado como se fosse quebrar. "Senhor, eu não entendo. O que? Por quê? Por favor, sente-se." Augusto disse, indo para a cadeira do outro lado da mesa, não a poltrona grande de executivo, mas a cadeira ao lado de Helena, eliminando a barreira. "Deve estar confusa." "Confusa é pouco, senhor." Augusto sorriu, daquele jeito cansado, mas gentil. "Vou ser direto. Naquela noite na padaria, eu vi algo que falta em muitos lugares hoje em dia. Dignidade verdadeira. A senhora não implorou, não fez cena. Apenas pediu com respeito
algo que era justo, e quando foi humilhada, manteve a cabeça erguida. Helena sentiu o rosto esquentar. Eu só estava tentando alimentar minha filha. Exatamente. Augusto se inclinou para a frente. Mas a forma como a senhora faz as coisas importa. E me fez pensar. Há um mês, lancei um programa novo em todas as minhas padarias. Pão e dignidade. Toda padaria agora tem uma cota de doações diárias para pessoas em situação de vulnerabilidade. Sem burocracia, sem humilhação, apenas dignidade. Helena piscou. Isso é lindo, senhor. Mas há um problema. Augusto continuou. Programas são apenas palavras no papel se as pessoas que os executam não entendem o espírito por trás deles. E foi aí que pensei. E se eu tivesse alguém que viveu essa realidade para ajudar a treinar, a orientar, a ser a voz das pessoas que esses programas tentam ajudar? O coração de Helena começou a bater mais rápido. O senhor está dizendo: estou oferecendo um emprego, Helena. Não como faxineira. Como coordenadora de responsabilidade social da rede. A senhora visitaria as padarias, garantiria que o programa está sendo implementado com respeito, treinaria funcionários, seria a ponte entre a empresa e a comunidade. Helena ficou muda. As palavras existiam em sua cabeça, mas não conseguiam sair da boca. Sei que é muito de repente, Augusto disse. E sei que a senhora pode estar pensando, por que eu? Não tenho estudo, não tenho experiência. Mas, Helena, a senhora tem algo que nenhum diploma pode ensinar. A senhora viveu. A senhora sabe como é estar do outro lado do balcão. E essa é a qualificação mais importante. Helena finalmente conseguiu falar. Eu não sei nem usar computador direito, senhor. A gente ensina. A gente treina. Terá suporte total. Augusto abriu uma pasta, tirou um papel. Salário inicial, R$ 4.500. Auxílio transporte, vale alimentação. Plano de saúde para a senhora e Júlia. Helena sentiu o mundo girar. R$ 4.500. Ela ganhava 1.200 limpando casas quando tinha mês cheio. Mas tem uma condição, Augusto disse. E sua voz ficou mais séria. Esse trabalho não é fácil. A senhora vai enfrentar resistência. Vai ter gente que não vai gostar de receber ordens de alguém que veio de baixo. Vai ter dia que vai querer desistir. Preciso saber. A senhora aguenta? Helena olhou para aquele homem que havia aparecido do nada como um anjo, que estava oferecendo não apenas um emprego, mas uma porta para um futuro completamente diferente. Pensou em Júlia. Pensou nas noites acordadas, se preocupando com o que comer no dia seguinte. Pensou em todas as vezes que foi tratada como invisível. Eu passei a vida aguentando, senhor, ela disse, e sua voz não tremeu. Aguentei fome, aguentei humilhação, aguentei ser tratada como se não existisse. Acho que consigo aguentar gente que não gosta de mim. Augusto sorriu e havia orgulho naquele sorriso. Então, bem-vinda à equipe. Começa segunda-feira. Estendeu a mão. Helena a apertou. E dessa vez, não foi com cuidado. Foi com firmeza. 3 andares abaixo, o treinamento estava terminando. Doutora Marisa havia conduzido exercícios de empatia, role-playing, discussões sobre privilégio e invisibilidade social. E no final, havia dado uma tarefa. Semana que vem, ela disse, cada um de vocês vai trabalhar um dia inteiro fazendo o trabalho de alguém que vocês normalmente ignoram. Lixeiros, faxineiros, entregadores, e depois vão escrever um relatório sobre o que aprenderam. Rodrigo e Camila saíram da sala exaustos, emocionalmente destruídos, mas também diferentes, como se algo tivesse rachado por dentro, deixando a luz entrar. Camila, Rodrigo disse quando estavam esperando o elevador. Fala, a gente precisa pedir desculpas para aquela mulher, para a menina. Camila olhou para ele surpresa. Você acha que ela ia aceitar? Não sei, mas a gente precisa tentar. O elevador chegou. As portas se abriram. E lá dentro, para o choque completo de ambos, estava Helena, segurando uma pasta, os olhos vermelhos mas brilhando. O tempo parou. Helena os reconheceu imediatamente. Viu o pânico cruzar os rostos deles. Viu quando Camila deu um passo para trás involuntariamente. Mas o que ela fez os surpreendeu.
Ela entrou no elevador, ficou ao lado deles, e quando as portas se fecharam, disse simplesmente: "Boa tarde. Boa tarde." Rodrigo gaguejou. O silêncio no elevador era sufocante. Camila abriu a boca 3 vezes, mas nenhum som saiu. Rodrigo olhava para o chão como se fosse encontrar coragem ali. Foi Helena quem falou de novo, sua voz calma. "Minha filha me perguntou esses dias se pessoas ruins ficam ruins para sempre. Eu disse que não. Disse que as pessoas podem escolher mudar." Rodrigo levantou os olhos e havia lágrimas ali. Nós sentimos muito, pelo que fizemos, pela forma como tratamos a senhora. Foi imperdoável." "Foi", Helena concordou. E não havia raiva em sua voz, apenas verdade. Mas imperdoável não significa que não possa haver mudança. O elevador chegou ao térreo. As portas se abriram. Helena saiu primeiro, depois parou, olhou para trás. "Vocês vão me ver de novo. Estou trabalhando aqui agora. E espero que quando nos encontrarmos da próxima vez, vocês sejam pessoas diferentes." Saiu sem olhar para trás, a pasta contra o peito, a cabeça erguida. Rodrigo e Camila ficaram parados, observando ela atravessar o lobby. Camila chorava silenciosamente. Rodrigo tinha a mão sobre a boca, tentando controlar os soluços. "A gente tem muito trabalho pela frente", ele disse finalmente. "Tem", Camila concordou. "Muito." Naquela noite, Helena entrou no barraco carregando não apenas a pasta, mas também um saco de pão fresco da padaria, um frango assado e uma caixa de chocolate para Júlia. "Mãe!" Júlia correu para ela. "Cadê você ficou tanto tempo?" Helena se ajoelhou, abraçou a filha com força, respirou o cheiro de sabonete barato no cabelo dela. "Mãe estava trabalhando, amor. Arrumando um emprego novo." "Um emprego bom?" "O melhor emprego que a mãe já teve na vida." "Vai ganhar muito dinheiro?" Helena riu, e era um riso misturado com lágrimas. "Vai dar para a gente comer todo dia. Vai dar para você ter roupa nova. Vai dar para a gente ter plano de saúde." Júlia não entendia completamente o que plano de saúde significava, mas entendia o tom na voz da mãe. Entendia que algo havia mudado. "Foi por causa do anjo?" ela perguntou, seus olhos grandes e curiosos. Helena pensou em Augusto, na oferta impossível, na chance que ele estava dando não apenas a ela, mas a Júlia também. Pensou em como uma única noite, um único momento de bondade, havia virado uma vida inteira de cabeça para baixo. "Foi", ela disse. "Acho que foi. Eu disse que ele era um anjo bom." Helena abraçou a filha mais forte, olhando ao redor do barraco que era seu lar. Em breve, talvez, pudessem ter algo melhor. Talvez. Mas mesmo que não pudessem, algo fundamental havia mudado. Ela não era mais invisível. Ela tinha nome, tinha valor, tinha futuro. E segunda-feira, seu futuro começaria de verdade. A segunda-feira chegou como um furacão de nervos e esperança. Helena acordou às 4 da manhã, incapaz de dormir mais. Tomou banho com o sabonete especial que havia comprado no sábado, vestiu a roupa que a vizinha a havia ajudado a escolher na loja de departamento, calça social preta, blusa branca simples, sapato baixo preto que ainda machucava um pouco, mas tinha aparência profissional. Júlia acordou quando Helena estava prendendo o cabelo em um coque. "Mãe, você tá diferente", a menina disse, esfregando os olhos. Helena se ajoelhou ao lado da cama. "Diferente como?" "Sei lá, parece importante." Helena sorriu, sentindo lágrimas ameaçarem. "Não sou mais importante hoje do que ontem, meu amor. Só tenho roupa diferente." "Não é a roupa", Júlia insistiu com aquela sabedoria estranha de crianças que veem demais. "É seu rosto. Você tá com cara de quem não tem medo." Helena beijou a testa da filha. "Tenho medo, sim. Muito. Mas às vezes a gente faz as coisas mesmo com medo, porque vale a pena." Deixou Júlia com a madrinha de novo, prometendo buscá-la mais cedo hoje. Pegou 2 ônibus até a Faria Lima, chegou ao prédio às 7h30. O guarda da portaria, que havia apenas acenado para ela na sexta quando saiu, agora verificou seu nome na lista, entregou um crachá temporário, apontou os elevadores com um sorriso cordial. 13º andar. As portas do elevador se abriram para uma recepção moderna, toda em tons de bege e marrom, cheiro de café fresco no ar. Uma recepcionista jovem levantou, estendeu a mão.
Você deve ser Helena. Bem-vinda. Sou Tatiana, assistente do Sr. Augusto. Ele está esperando você. Helena seguiu Tatiana por um corredor, passando por salas de vidro, onde pessoas trabalhavam em computadores, conversavam em reuniões, gesticulavam sobre papéis espalhados. Tudo era eficiente, organizado e completamente intimidador. A porta do escritório de Augusto estava aberta. Ele estava ao telefone, mas fez sinal para ela entrar, apontou uma cadeira. Helena sentou, as mãos suando. Sim, quero o relatório até quarta. Não aceito atraso dessa vez. Perfeito. Até logo. Augusto desligou, tirou os óculos, passou a mão no rosto cansado. Então sorriu para Helena. Bom dia. Pronta para o primeiro dia? Acho que sim, senhor. Augusto. Aqui você me chama de Augusto. Ele se levantou. Foi até uma cafeteira no canto. Café? Como você toma? Com açúcar, por favor. Augusto preparou 2 cafés, trouxe um para ela, sentou na cadeira ao lado, em vez de atrás da mesa. Helena, antes de começarmos o dia, preciso te contar uma história. Você tem alguns minutos? Helena assentiu, segurando a xícara como se fosse uma âncora. Eu nasci em Heliópolis. Augusto começou, e Helena piscou surpresa. Heliópolis era uma das maiores favelas de São Paulo. Minha mãe era faxineira, igual você. Meu pai largou a gente quando eu tinha 5 anos. Nós 3, eu, minha mãe e minha irmã mais nova, vivíamos num barraco de um cômodo só. Helena sentiu algo apertar em seu peito. A semelhança era impossível de ignorar. Minha mãe trabalhava 14 horas por dia. Augusto continuou, olhando para o café em suas mãos. E mesmo assim, mal dava para comer. Eu lembro de ter 9, 10 anos e ir com ela nas casas onde ela limpava, esperando no quartinho de empregada, fazendo lição de casa em caderno velho, e eu via como tratavam ela, como se fosse mobília, algo que estava ali, necessário talvez, mas não humano. Eu conheço esse olhar, Helena disse baixinho. Eu sei que conhece, por isso você está aqui. Augusto tomou de um gole do café. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe teve um mal súbito. Estava limpando uma casa, subiu numa escada para limpar lustre e caiu. A patroa não quis chamar a ambulância porque ia dar problema. Ligou para o postinho de saúde. Minha mãe morreu 2 horas depois esperando atendimento. Helena cobriu a boca com a mão. Meu Deus! A mulher nem pagou o salário do mês. Disse que minha mãe era problema dela agora. Augusto limpou os olhos rapidamente, mas Helena viu a lágrima. Eu e minha irmã ficamos sozinhos. Eu larguei a escola. Fui trabalhar entregando pão de bicicleta para um português que tinha uma padaria na Muca. Seu Antônio. Augusto levantou, foi até a janela, ficou olhando a cidade lá embaixo. Seu Antônio me viu não como moleque de favela. Me viu como gente, pagava certinho. Deixava eu levar pão velho para casa. E um dia, quando eu tinha 17, ele me chamou e disse: Garoto, você é esperto. Quer aprender a fazer pão? Passei 3 anos aprendendo o ofício. Seu Antônio pagou o curso técnico para mim, me ensinou administração. E quando ele se aposentou, me emprestou dinheiro para eu abrir minha primeira padaria. Ele se virou e havia intensidade em seus olhos. Levei 20 anos para pagar aquele empréstimo, mas paguei. E hoje tenho 23 padarias. E sabe por quê? Não porque sou mais inteligente que qualquer um. É porque alguém me viu. Alguém decidiu que eu valia a pena. Helena sentiu lágrimas escorrendo, mas não tentou escondê-las. Quando eu vi você naquela padaria, Augusto continuou, vi minha mãe, vi eu mesmo. Vi todas as pessoas que trabalham até os ossos e ainda são tratadas como invisíveis. E pensei, quantos Helenas existem por aí que só precisam de uma chance, de alguém que os veja? Ele voltou, sentou de novo, pegou um envelope da mesa. Esse é seu primeiro projeto. Há 6 meses, eu comecei uma rede paralela. Não é pública. Pouquíssima gente sabe. Chama-se Rede Invisível. Abriu o envelope, mostrou fotos de pessoas comuns. Faxineiras, entregadores, catadores de reciclagem, cozinheiras, porteiros. Gente que a sociedade não vê. Eu pago bolsas de estudo. Financio pequenos negócios. Dou microcrédito sem juros. Ajudo com aluguel em emergências. Tudo discreto. Tudo com dignidade. Helena olhou as fotos,
Viu rostos parecidos com o dela. Gente que conhecia fome, conhecia humilhação, conhecia invisibilidade. Atualmente, ajudo 143 pessoas, Augusto disse. Mas o sistema precisa crescer. Precisa de alguém que conheça essa realidade por dentro. Alguém que possa identificar quem realmente precisa, quem realmente merece a chance. Alguém que não vai julgar, que vai ver. Ele colocou a mão sobre a de Helena, um gesto paternal. Você é essa pessoa, Helena. Você é a ponte entre mim, que esqueci como é ter fome, e eles, que vivem isso todo dia. Você vai me lembrar, vai me manter honesto, vai garantir que eu nunca me torne o tipo de patrão que deixou minha mãe morrer numa escada. Helena não conseguia mais segurar o choro. Chorava silenciosamente, lágrimas caindo sobre as fotos no envelope. Por que eu? Ela conseguiu perguntar. Por que não alguém com diploma, com experiência, com... Porque você tem algo que diploma nenhum dá. Augusto interrompeu. Você tem coração. Você manteve dignidade quando teria todo o direito de estar com raiva. Você criou uma filha linda em condições impossíveis. Você não se tornou amarga. Não se tornou cruel. E isso, Helena, isso vale mais que qualquer certificado. Alguém bateu na porta. Clara entrou carregando uma pasta grande. Desculpe interromper, ela disse. Mas a equipe está esperando para o briefing. Augusto assentiu. Depois olhou para Helena. Pronta para conhecer o time? Helena limpou o rosto, respirou fundo, levantou. Pronta. A sala de reunião tinha 12 pessoas. Metade parecia ter diploma universitário, roupas de marca, postura confiante. A outra metade tinha algo diferente nos olhos. Um conhecimento mais profundo, mais duro. Helena reconheceu imediatamente que essas eram as pessoas que haviam subido de baixo, como ela. Pessoal, Augusto disse, essa é Helena Santos, nossa nova coordenadora de responsabilidade social. Helena vai liderar a expansão da Rede Invisível e supervisionar o programa Pão e Dignidade em todas as unidades. Houve murmúrios de boas-vindas, mas Helena viu também alguns olhares céticos. Uma mulher em particular, de uns 40 anos, blazer caro, maquiagem impecável, observava Helena com algo que parecia desprezo mal disfarçado. Helena, Augusto continuou, essa é Valéria Campos, gerente de recursos humanos. Valéria estendeu a mão, mas o aperto foi frio, profissional demais. Prazer, espero que você se adapte rápido. O ritmo aqui é intenso. Havia algo no tom dela, um desafio, um julgamento. A reunião prosseguiu por 2 horas. Apresentações, números, estratégias. Helena ouvia tudo. Anotava no caderno novo que Tatiana havia dado, mas sentia o peso dos olhares. Especialmente de Valéria, que questionava cada sugestão que Helena fazia, sempre com um sorriso educado, mas cortante. Helena, com todo respeito, Valéria disse em certo momento, esses programas sociais são bonitos no papel, mas impactam produtividade. Temos dados que mostram... Eu vi os dados. Helena interrompeu, e sua voz não tremeu. E vi também que nas 3 lojas que implementaram o programa piloto, a rotatividade de funcionários caiu 40%. Funcionários que se sentem valorizados trabalham melhor. Não precisa diploma para entender isso. Precisa ter trabalhado. Silêncio. Algumas pessoas baixaram os olhos. Outras esconderam sorrisos. Augusto observava com expressão neutra, mas havia aprovação em seus olhos. Valéria forçou um sorriso. Claro, apenas ressaltando que precisamos equilibrar coração com números. E eu estou ressaltando, Helena disse, que pessoas não são números. Ao meio-dia, Helena estava exausta. Tatiana a levou para o refeitório da empresa, um espaço bonito com buffet variado. Helena pegou arroz, feijão, um pedaço de frango, salada. Sentou em uma mesa vazia. Minutos depois, alguém sentou na frente dela. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas, tinha crachá de coordenador de logística. Você é a Helena, né? Ele disse sorrindo. Sou. Meu nome é João. Vim agradecer. Helena piscou. Agradecer? Comecei como entregador há 20 anos. Seu Augusto me deu chance de crescer. Me pagou o curso técnico.
Hoje coordeno toda a logística da rede. João tomou um gole de suco. Mas muita gente aqui esquece de onde veio. Fica igual aquela Valéria. Acha que porque tem diploma pode pisar em quem vem de baixo. Ela foi intensa, Helena admitiu. Ela é cobra, mas não liga. Tem gente aqui que é seu povo. Gente que veio da luta. A gente reconhece os nossos. João piscou, levantou. Se precisar de aliado, me chama. Helena viu João se afastar e sentiu algo aquecer em seu peito. Não estava completamente sozinha. Às 5 da tarde, Augusto chamou Helena de volta ao escritório. Primeiro dia. Como foi? Difícil. Mas eu esperava isso, Helena disse honestamente. Valéria foi dura com você. Foi. Mas eu fui mais dura de volta. Augusto riu genuinamente. Vi isso. Você se saiu bem, Helena. Melhor do que eu esperava. Ele abriu uma gaveta, tirou uma chave. Isso é para você. Helena pegou a chave confusa. O que é? Lembra que falei de benefícios? A empresa tem alguns apartamentos para funcionários em transição. É pequeno, 2 quartos, mas é seu enquanto trabalhar aqui. Fica em Pinheiros, perto de Escola Boa para Júlia. Helena ficou muda. Apartamento, 2 quartos, Escola Boa. Augusto, eu não posso. Pode. E vai. Porque você merece, Helena. Você e Júlia merecem ter um lar de verdade, não um favor, um direito. Helena segurou a chave com as 2 mãos, lágrimas caindo de novo. Parecia que era tudo que ela fazia ultimamente. Chorar. Mas eram lágrimas diferentes agora. Eram lágrimas de esperança. Não sei como agradecer, ela sussurrou. Agradece fazendo o trabalho. Agradece sendo a ponte que essas pessoas precisam. Agradece nunca esquecendo de onde veio. Helena assentiu, incapaz de falar. Quando saiu do prédio naquela noite, o céu estava tingido de laranja e rosa. Ela segurou a chave no bolso, sentindo o metal frio contra seus dedos. Ia buscar Júlia. Ia contar sobre o apartamento. Ia começar a embalar suas poucas coisas. E em algum momento dessa loucura toda, ia parar para respirar e entender que sua vida havia mudado para sempre. Que ela não era mais invisível. Que tinha nome, valor, futuro. E que o anjo de Júlia era real. Muito, muito real. 2 semanas haviam passado desde o primeiro dia de Helena. 2 semanas de acordar no apartamento novo, ainda inacreditável, com suas 2 janelas que deixavam sol entrar, com banheiro que não vazava, com fogão que funcionava em todas as bocas. Júlia havia chorado de alegria quando viu que tinha uma cama só dela, não mais dividindo colchão no chão com a mãe. Mas o trabalho estava se revelando mais difícil do que Helena imaginara. Ela estava na padaria Imperial da Paulista, fazendo uma visita de supervisão, quando viu Rodrigo atendendo um senhor idoso no balcão. O homem era mal vestido, cheirava a álcool e pedia um pão com voz trêmula. Helena observou, tensa, esperando ver o velho Rodrigo emergir. Mas o que viu a surpreendeu. Claro, senhor. Rodrigo disse, sua voz gentil. O pão francês está quentinho. Deixa eu pegar um bem dourado para o senhor. Ele embrulhou 2 pães, não um. Vai levar café também? Está fresco? O homem olhou para as moedas na mão. Só tenho para um pão. Esse aqui é cortesia da casa, Rodrigo disse, colocando um copo de café ao lado dos pães. Todo mundo merece começar o dia com café quente. O homem pegou o copo com mãos trêmulas, lágrimas nos olhos. Deus te abençoe, filho. Quando o senhor saiu, Rodrigo viu Helena observando. Ele ficou vermelho, mas não desviou o olhar. Aprendi com a melhor, ele disse simplesmente. Helena sentiu algo apertar em seu peito. A doutora Marisa te ensinou bem. Não foi só ela, Rodrigo baixou a voz. Semana passada fiz a tarefa. Trabalhei um dia como gari. Senhora Helena, eu nunca senti tanta invisibilidade na vida. As pessoas desviavam de mim na calçada. Ninguém me olhava nos olhos. E era só um dia. Imagina uma vida inteira assim. Camila emergiu da cozinha naquele momento, carregando uma bandeja de pães doces. Quando viu Helena, seu rosto se iluminou. Helena, você precisa ver uma coisa. Ela colocou a bandeja no balcão, puxou Helena para os fundos da padaria. Lá, numa pequena sala que antes era depósito, havia agora uma mesinha, 2 cadeiras, um micro-ondas
Uma geladeira pequena. Na parede, um cartaz escrito à mão. Espaço de descanso para todos os trabalhadores. A gente fez isso, Camila disse orgulhosa. Entregadores, garis, faxineiros de prédios vizinhos, qualquer um que precisar descansar, esquentar comida, tomar água gelada, e a gente não cobra nada. É só porque é certo. Helena sentiu lágrimas ameaçarem. Vocês fizeram isso sozinhos? O Rodrigo teve a ideia. Eu convenci o gerente. E a gente usa dinheiro da caixinha de gorjetas para manter abastecido. Camila sorriu, mas era um sorriso tímido, ainda carregado de culpa. A gente sabe que não apaga o que fizemos com a senhora, mas a gente está tentando, todo dia, tentando ser pessoas melhores. Helena abraçou Camila, que desabou em lágrimas. Vocês estão conseguindo, Helena sussurrou. Estão conseguindo. Mas nem tudo eram flores. Helena voltou ao escritório às 2 da tarde para reunião com Valéria sobre expansão do programa Pão e Dignidade para mais 5 unidades. Ela trazia dados sólidos. Redução de rotatividade, aumento de satisfação dos funcionários, até melhoria nas vendas nas lojas que implementaram o programa. Valéria a recebeu com aquele sorriso frio de sempre. Helena, antes de começarmos, preciso te mostrar algo. Ela girou o computador. Na tela, uma planilha com números vermelhos. Os custos do seu programinha aumentaram 40% em 2 semanas. 40%, Helena. Porque estamos ajudando mais pessoas, Helena respondeu, mantendo a voz firme. Esse era o objetivo. O objetivo era impactar positivamente o negócio. Não virar ONG. Valéria cruzou os braços. Olha, eu entendo que você vem de uma realidade diferente. E é lindo que o Augusto queira te dar oportunidades. Mas empresa é empresa. Números são números. Ali estava de novo, aquela frase. Números são números. Pessoas não são números. Helena disse, pela segunda vez em 2 semanas. No mundo real, Helena, são. E se você não consegue entender isso, talvez não esteja pronta para esse cargo. Helena sentiu raiva ferver. Você sabe quantas das pessoas que estamos ajudando conseguiram emprego fixo nas últimas 2 semanas? 12. 12 pessoas que agora pagam impostos, movimentam economia, sustentam famílias. Quanto isso vale na sua planilha, Valéria? Vale menos que o dinheiro que estamos torrando. Valéria levantou, ajeitou o blazer. Vou recomendar ao Augusto que revise seu contrato. Com todo respeito, acho que você está emocionalmente envolvida demais. Falta objetividade. Objetividade? Helena também levantou. E pela primeira vez em semanas, sentiu a velha raiva das faxinas mal pagas, dos patrões cruéis, das humilhações silenciosas. Você quer saber o que falta, Valéria? Falta humanidade. Falta você lembrar que antes de ser gerente de RH, você também foi gente. Ou será que esqueceu? Valéria ficou pálida. Como ousa? Eu ouso porque conheço sua história, Helena disse. E não era blefe. João havia contado. Você também veio de baixo. Também foi pobre. Também foi invisível. Mas você subiu e chutou a escada, não foi? Agora fica aqui com blazer de marca, esquecendo que já foi a mulher do outro lado do balcão. O silêncio que caiu era venenoso. Saia da minha sala, Valéria disse, sua voz tremendo de raiva contida. Com prazer. Helena saiu batendo a porta. Ela estava no corredor tentando controlar a respiração quando Tatiana apareceu correndo. Helena, o Augusto quer te ver. Agora. E ele está bravo. Muito bravo. O coração de Helena afundou. Valéria já havia ligado para ele. Claro que havia. Entrou no escritório de Augusto e encontrou não apenas ele, mas também Clara, Valéria e 2 homens de terno que Helena não conhecia. Todos tinham expressões graves. Senta, Helena, Augusto disse, e sua voz estava diferente, fria, distante. Helena sentou, as mãos suando. Valéria trouxe preocupações sérias sobre sua gestão do programa. Augusto começou. Custos descontrolados, falta de ROI mensurável. E agora, comportamento agressivo em reunião profissional. Augusto, eu posso explicar? Deixa eu terminar. Ele levantou a mão. Esses senhores são da auditoria externa. Estão aqui porque o conselho está questionando a viabilidade financeira da rede invisível. Helena sentiu o mundo desabar.
O quê? Um dos homens de terno abriu uma pasta. Senhora Helena, em 3 meses o programa consumiu $890 mil. Isso é insustentável para uma empresa deste porte. Mas as pessoas... Helena começou. Pessoas não pagam dividendos. O outro homem interrompeu. Com todo respeito à sua situação pessoal, mas a empresa precisa dar lucro. Estamos recomendando suspensão imediata do programa. Helena olhou para Augusto, procurando o homem que havia chorado contando sobre a mãe, o homem que disse que ela era a ponte, mas ele evitava seu olhar. Augusto, ela disse, e sua voz saiu quebrada. Você disse que isso não era favor, era direito. Você disse que pessoas não são números. E eu continuo acreditando nisso. Augusto disse, mas sua voz estava cansada. Mas Helena, você não pode lutar contra o sistema sozinha. Você não pode salvar todo mundo. Às vezes a gente precisa ser realista. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Realista? Como sua mãe foi realista quando subiu naquela escada? Como seu Antônio foi realista quando te deu chance? Augusto fechou os olhos, como se sentisse dor física. Isso é diferente. É igual. É exatamente igual. Helena levantou, lágrimas escorrendo. Você está fazendo a mesma coisa que fizeram com você. Está desistindo. Está escolhendo números em vez de gente. Valéria suspirou, teatral. Você vê? Emocionalmente instável. Não tem estrutura para o cargo. Chega. Clara falou pela primeira vez, sua voz cortante. Todos olharam para ela. Valéria, você falou demais. Eu estou apenas... Você está sabotando. Clara abriu sua própria pasta, tirou uma pilha de papéis. Helena, esses são os verdadeiros números, não os que Valéria manipulou. O silêncio foi absoluto. O quê? Helena sussurrou. Clara espalhou os papéis na mesa. A Valéria omitiu dados cruciais. Sim, o programa custou 890 mil, mas gerou 1,2 milhão em retorno. Redução de processos trabalhistas, queda de rotatividade, aumento de produtividade, melhoria de imagem institucional. Temos empresas querendo fazer parceria conosco por causa do programa. Temos matérias em jornais elogiando a iniciativa. Isso se traduz em valor de marca. Os auditores pegaram os papéis, começaram a analisar. Suas expressões mudaram. Isso muda tudo, um deles murmurou. Augusto olhou para Valéria, e havia algo perigoso em seus olhos. Você mentiu para mim? Eu não menti, eu apenas... Valéria estava pálida. Você manipulou dados. Você tentou destruir um programa que está funcionando. E você tentou destruir Helena no processo. Augusto levantou e parecia crescer na raiva. Por quê? Por que você fez isso? Valéria abriu a boca, fechou. Então algo nela quebrou. Ela desabou na cadeira, o rosto nas mãos. Porque eu tenho medo, ela disse, sua voz abafada. Medo de que se você continuar ajudando todo mundo que vem de baixo, vai perceber que gente como eu, gente que subiu e esqueceu de onde veio, gente que se tornou exatamente o que odiávamos, vai perceber que a gente não vale nada. O silêncio que seguiu era denso, carregado de verdades dolorosas. Helena olhou para aquela mulher, que minutos atrás era sua inimiga, e viu não um monstro, viu alguém com medo, alguém que havia esquecido de si mesma no caminho para o topo. Valéria, Helena disse suavemente, se ajoelhando ao lado da cadeira dela. Você ainda pode mudar, ainda pode lembrar quem você foi. Não é tarde. Valéria olhou para Helena através das lágrimas, e havia tanto remorso naquele olhar, que era quase impossível de suportar. Eu não sei se consigo. Ela sussurrou. Consegue. Helena pegou sua mão. Porque se Rodrigo e Camila conseguiram, se eu conseguir sair de onde estava, você também consegue. Mas precisa querer. Augusto observava tudo, e quando falou, sua voz estava cheia de emoção. Valéria, você está suspensa por 2 semanas, sem vencimento. Nessas 2 semanas você vai trabalhar na rede invisível. Vai ver com seus próprios olhos o que estamos fazendo. E depois, você decide. Ou volta como pessoa diferente, ou não volta. Valéria assentiu, incapaz de falar. Os auditores fecharam suas pastas. Senhor Santos, com esses números corretos, não vemos problema em continuar o programa.
Na verdade, recomendamos expansão. Depois que todos saíram, apenas Helena e Augusto permaneceram no escritório. Eu quase desisti de você. Helena disse, ainda tremendo. Eu sei. Augusto sentou pesadamente. Eu sinto muito. Quando vi aqueles números falsos, quando o conselho pressionou, por um momento, esqueci por que comecei tudo isso. Deixei o medo falar mais alto. Você me assustou, Helena admitiu. Pensei que tinha perdido tudo de novo. Augusto levantou, foi até ela, colocou as mãos em seus ombros. Helena, você me lembrou hoje porque fiz tudo isso. Você me lembrou que números podem mentir, mas pessoas não. E você também mostrou mais força e graça em uma tarde do que eu mostrei em anos. Helena limpou o rosto. Eu só não queria que mais ninguém passasse o que passei, o que sua mãe passou. E é por isso que você está aqui, Augusto disse. É por isso que você é insubstituível. Alguém bateu na porta. Tatiana abriu. E para a surpresa de ambos, quem entrou foi Júlia, segurando a mão da madrinha. Desculpa aparecer sem avisar, a madrinha disse. Mas a Júlia não parava de pedir para ver onde a mãe trabalha. E como você disse que hoje sairia mais cedo, Júlia soltou a mão da madrinha, correu para Helena. Então parou, olhando para Augusto, seus olhos arregalando lentamente. Mãe, ela disse, sua voz cheia de espanto. Mãe, é ele. É o anjo da padaria. Augusto se ajoelhou, ficando na altura de Júlia. Sorriu, e era aquele sorriso gentil e cansado que Helena conhecia bem agora. Oi, Júlia. Lembra de mim? Como eu ia esquecer? Júlia olhou ao redor do escritório enorme, depois de volta para ele. Você é o chefe da minha mãe? Sou. E sua mãe é a pessoa mais incrível que trabalha aqui. Júlia processou isso, então sorriu enorme e genuíno. Então você não é anjo, você é chefe anjo, que é ainda melhor. Augusto riu, e Helena viu lágrimas nos olhos dele. Chefe anjo, gosto disso. Júlia abraçou Augusto impulsivamente, e ele ficou rígido por um segundo, surpreso, antes de retribuir o abraço. Sobre a cabeça da menina, seus olhos encontraram os de Helena. E naquele momento, Helena entendeu. Ela não havia apenas encontrado um emprego. Havia encontrado uma família quebrada, remendada, imperfeita, mas uma família de verdade. 2 semanas depois, Helena estava no auditório do escritório central, preparando a primeira apresentação pública da Rede Invisível. 50 cadeiras dispostas em fileiras. Imprensa local. Representantes de outras empresas interessadas no modelo. E os 143 beneficiários do programa. Pessoas que haviam sido invisíveis e agora teriam rostos, nomes, histórias. Helena ajeitava o microfone quando a porta do fundo se abriu. Valéria entrou. Não era mais a mulher de blazer impecável e postura arrogante. Usava jeans simples, blusa de algodão, cabelo preso em rabo de cavalo sem a usual maquiagem elaborada. Mas o mais impressionante era seu rosto. Tinha olheiras, sim, mas também algo diferente nos olhos. Algo mais suave, mais humano. Helena, ela disse, sua voz baixa. Posso falar com você? Antes de começar? Helena desceu do palco. Encontrou Valéria no corredor lateral. Por um longo momento, apenas se olharam. Eu queria que você soubesse, Valéria começou, e sua voz tremia, que as últimas 2 semanas foram as mais difíceis da minha vida. E as mais importantes. Você trabalhou na rede? Trabalhei. Visitei 23 pessoas. Ouvi 23 histórias. Valéria abriu a bolsa, tirou um caderno surrado. Conheci a Dona Maria, faxineira de 68 anos que está fazendo supletivo porque sempre sonhou em ler livros de verdade. Conheci o José, entregador que usa o microcrédito para abrir uma bicicletaria. Conheci a Fernanda, mãe solo igual você, que conseguiu emprego fixo pela primeira vez em 5 anos. Lágrimas escorriam pelo rosto de Valéria enquanto ela folheava o caderno. E sabe o que todas essas pessoas tinham em comum? Ela olhou para Helena. Nenhuma delas me tratou mal. Nenhuma me julgou. Mesmo sabendo quem eu era, o que eu tentei fazer, elas me receberam, me alimentaram, me contaram suas vidas, como se eu fosse digna de ouvir. Helena sentiu o próprio peito apertar. Eu não merecia aquilo, Valéria continuou.
Não merecia a gentileza delas. E percebi que passei anos sendo cruel porque tinha medo de virar aquilo de novo. Tinha medo de voltar a ser pobre, invisível, desvalorizada. Então me tornei a pessoa que desvaloriza os outros primeiro, antes que pudessem fazer isso comigo. Valéria. Não, deixa eu terminar. Valéria limpou o rosto. Você me ofereceu segunda chance quando eu não merecia. E essas pessoas me mostraram que ainda existe bondade no mundo. Que pessoas como você, como elas, como o Augusto, vocês não desistem da gente. Mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Ela estendeu uma pasta para Helena. Isso é minha demissão. Não volto para o cargo antigo. Não mereço estar aqui. Helena pegou a pasta, mas não a abriu. Em vez disso, rasgou ao meio. O quê? Valéria arregalou os olhos. Você não vai se demitir, Helena disse firmemente. Porque eu preciso de você. A rede precisa de você. Como? Depois do que fiz? Exatamente por causa do que você fez. Helena segurou as mãos de Valéria. Você conhece os dois lados. Conhece o sistema corporativo que precisa mudar. E agora conhece as pessoas que esse sistema ignora. Você é a ponte, Valéria. Igual eu, mas de outro jeito. Valéria desabou em soluços. Helena a abraçou, deixando aquela mulher que havia tentado destruí-la chorar em seu ombro. Eu não sei se consigo ser boa, Valéria sussurrou. Ninguém consegue ser bom o tempo todo, Helena respondeu. Mas a gente pode tentar, todo dia, uma escolha de cada vez. A apresentação começou às 14h. O auditório estava lotado. Helena subiu no palco, o coração batendo forte, e viu Júlia sentada na primeira fileira ao lado da madrinha. A menina deu 2 polegares para cima e Helena sorriu. Meu nome é Helena Santos, ela começou, e sua voz não tremeu. Há 3 meses eu era faxineira. Ganhava R$ 1.200 por mês quando tinha sorte. Morava num barraco de um cômodo com minha filha. E eu era invisível. Silêncio absoluto no auditório. Um dia, fui até uma padaria pedir pão que seria jogado no lixo. E fui humilhada na frente da minha filha de 6 anos por 2 funcionários que me olharam e decidiram que eu não valia nada. Helena viu Rodrigo e Camila na 3ª fileira. Rostos baixos, lágrimas já escorrendo. Mas alguém me viu naquele dia, e esse alguém decidiu que valia a pena me dar uma chance. Não porque eu tinha diploma, não porque eu era especial, mas porque ele se lembrou de quem foi, e decidiu que ninguém mais deveria ser invisível. Augusto estava nos fundos do auditório, apoiado na parede, os braços cruzados, mas Helena viu a emoção em seu rosto. A rede invisível começou com uma pergunta simples. Quantas Helenas existem? Quantas pessoas trabalham até os ossos e ainda são tratadas como se não existissem? A resposta nos assustou, mas também nos inspirou. Helena clicou no controle remoto. Fotos apareceram na tela gigante atrás dela. Rostos, histórias, números. 143 pessoas em 3 meses. Mas hoje, anunciamos a expansão. 500 pessoas nos próximos 6 meses. 1.000 no primeiro ano. E não vamos parar até que ninguém mais precise escolher entre dignidade e sobrevivência. Aplausos começaram, tímidos no início, depois crescentes. Mas eu não fiz isso sozinha, Helena continuou. Quero chamar ao palco algumas pessoas. Primeiro Rodrigo Mendes e Camila Rocha. Os 2 levantaram, hesitantes. Caminharam até o palco como condenados indo para a forca. Vocês os viram nas fotos do início, Helena disse ao microfone. Foram eles que me humilharam naquele dia. E seria fácil dizer que são pessoas ruins. Mas sabe o que aprendi? Pessoas não são ruins ou boas. Pessoas fazem escolhas. E eles escolheram mudar. Helena se virou para eles. Contem o que fizeram. Rodrigo pegou o microfone com mão trêmula. A gente criou um espaço de descanso na padaria. Para entregadores, garis, faxineiros, qualquer um que precise. E eu trabalhei uma semana como gari, para entender o que significa ser invisível. E eu visitei 5 abrigos, Camila acrescentou, sua voz quebrando. Levando pão, conversando com as pessoas, ouvindo histórias, e cada história me lembrava que podia ter sido eu, que foi minha avó, que podia ser qualquer um. Mais aplausos, agora misturados com lágrimas na plateia. Agora quero chamar Valéria Campos, Helena disse.
Um murmúrio percorreu o auditório. Valéria levantou, subiu no palco, e Helena viu o medo em seus olhos. Valéria tentou acabar com a rede. Helena disse honestamente. E houve sussurros chocados. Ela manipulou dados, mentiu, tentou me demitir. E sabe por quê? Porque tinha medo. Medo de que, se a gente continuasse ajudando pessoas como eu, o mundo percebesse que gente como ela havia esquecido de onde veio. Valéria estava chorando abertamente agora. Mas nas últimas 2 semanas, Helena continuou, ela fez algo que poucos têm coragem de fazer. Reconheceu o erro, ouviu histórias, mudou. E agora vai liderar a expansão corporativa da rede, garantindo que outras empresas implementem programas similares. Helena se virou para Valéria. Você merece segunda chance? Valéria balançou a cabeça. Não. Errado. Helena pegou sua mão. Você merece porque está disposta a mudar. E isso é tudo que a gente pode pedir. A plateia explodiu em aplausos. Então, uma voz pequena gritou da primeira fileira. Mãe, mãe. Júlia estava de pé, pulando, a mão levantada. Helena sorriu. Sim, meu amor. Posso falar? Helena olhou para Augusto, que acenou. Desceu do palco, pegou Júlia no colo, subiu de volta. Pode falar no microfone, filha. Júlia pegou o microfone com seriedade de adulta. Eu queria falar uma coisa. Tem gente aqui que foi ruim antes. Tipo aquele moço e aquela moça ali. Ela apontou para Rodrigo e Camila, que riram através das lágrimas. E minha mãe me disse que pessoas ruins não ficam ruins para sempre se elas escolhem mudar. Júlia olhou para a plateia com aqueles olhos enormes e sábios. Então eu acho que todo mundo merece ser visto. E todo mundo merece segunda chance. Mas tem que querer de verdade. Não pode fingir. A sala ficou em silêncio absoluto por 3 segundos. Então todos se levantaram, aplaudindo de pé. Depois da apresentação, enquanto as pessoas circulavam no coquetel, Helena encontrou Augusto no terraço do prédio. Ele olhava a cidade, um copo de suco na mão. Seu Antônio estaria orgulhoso, Helena disse, ficando ao lado dele. Augusto sorriu. Acho que sim. Ele sempre dizia, garoto, dinheiro a gente ganha e perde. Mas caráter, isso a gente constrói tijolo por tijolo. Passei anos construindo esse império. Mas só agora entendo que o verdadeiro império é esse. Pessoas tendo segunda chance. Tem algo que eu quero te perguntar, Helena disse. Por que você faz tudo isso? A rede, os programas, tudo. Você já pagou sua dívida com o mundo. Já honrou a memória de sua mãe, de seu Antônio. Podia parar. Augusto ficou quieto por um longo momento. Você lembra do que senti quando vi você e Júlia naquela padaria? Lembra? Não foi pena. Não foi caridade. Ele se virou para ela. Foi reconhecimento. Eu vi minha mãe. Vi eu mesmo. E percebi que se eu não fizesse algo, estaria traindo a única promessa que fiz. Nunca esquecer. Nunca deixar que outras mães morressem invisíveis. Nunca deixar que outras crianças perdessem suas mães porque alguém decidiu que elas não valiam uma ambulância. Lágrimas escorriam livremente agora. Então eu faço porque preciso. Porque se parar, se esquecer, tudo que minha mãe sofreu não teve sentido. Mas agora... Ele olhou para Helena. Agora não estou sozinho mais. Tem você, tem Valéria, tem Rodrigo e Camila. Tem toda uma rede de gente que entendeu que dignidade não é favor. É direito. Helena segurou a mão dele. Você salvou minha vida, sabe? Não. Augusto apertou de volta. Você já estava salvando sua própria vida. Eu só abri uma porta. Você que teve coragem de atravessar. Júlia apareceu no terraço correndo. Mãe! Mãe! Tem uma senhora lá embaixo que quer falar com você. Ela disse que é a Dona Maria que a tia Valéria falou. Helena e Augusto trocaram um olhar. Depois desceram juntos. No saguão, uma mulher negra de 68 anos, cabelos completamente brancos, óculos de grau, esperava com um livro nas mãos. Você é a Helena? Ela perguntou tímida. Sou. Eu só queria agradecer. O programa me deu bolsa para estudar. E hoje... Ela mostrou o livro. Hoje eu terminei de ler meu primeiro romance. Sozinha. Sem ninguém ler para mim. Eu li. A forma como ela disse, com tanto orgulho, tanta alegria, fez Helena abraçá-la. E você vai ler muitos outros?
Helena sussurrou. Quando Dona Maria saiu, Augusto disse: Isso. É por isso que fazemos tudo. Helena assentiu, olhando Júlia conversar animadamente com outros beneficiários do programa. Sem medo, sem vergonha. Apenas uma criança vendo pessoas como pessoas. Segunda-feira começamos a expansão para outras cidades, Helena disse. Vai ser trabalho pesado. Vai, Augusto concordou. Mas não estamos sozinhos. Não, Helena sorriu. Não estamos. Lá embaixo, na rua, uma mulher passava com uma criança pela mão. Pausaram na frente da padaria imperial. A mulher hesitou. Depois entrou, a criança colada em sua perna. Rodrigo estava no balcão. Sorriu quando as viu. Boa tarde. Em que posso ajudar? E Helena, observando da janela lá em cima, soube que algo fundamental havia mudado. Não em todos, não em todo lugar, mas o suficiente. O suficiente para começar. 6 meses depois. Helena entrou na padaria imperial da Paulista às 7 da manhã, não para pedir sobras, mas para a reunião mensal de supervisão. Usava roupas simples, nunca havia adotado os blazers de Valéria, mas carregava tablet, pasta e aquela tranquilidade que vem de quem sabe seu lugar no mundo. Rodrigo estava organizando a vitrine, mas parou quando a viu. Bom dia, Helena. Café está fresco. Obrigada, Rodrigo. Cadê a Camila? Nos fundos com as crianças. Helena seguiu para a sala que antes era depósito e agora era espaço amigo. Lá dentro, Camila supervisionava 5 crianças de rua tomando chocolate quente e comendo pão com manteiga antes da escola. O programa Café da Manhã Invisível alimentava 50 crianças por dia, só naquela unidade. Como está o pequeno Lucas? Helena perguntou, apontando para um menino magro de 8 anos. Faz 1 mês que não falta escola. E a mãe dele conseguiu emprego através da rede. Camila sorriu, mas era um sorriso diferente daquele do passado. Tinha humildade agora. Helena, eu queria te mostrar uma coisa. Ela abriu a gaveta, tirou uma foto antiga. 2 meninas pequenas, magras, roupas remendadas em frente a um barraco. Sou eu e minha irmã. Tínhamos a idade dessas crianças aqui, e ninguém nos viu, ninguém nos ajudou. Então eu prometi que quando crescesse seria diferente. Mas esqueci. Me tornei exatamente o que me machucou. Passado é passado, Helena disse gentilmente. O que importa é hoje. Eu sei. Mas queria que você soubesse que você me salvou. Me lembrou de quem eu era, de quem eu ainda podia ser. Helena abraçou Camila, sentindo o peso daquelas palavras. Quantas Camilas existiam? Quantas pessoas boas haviam esquecido de si mesmas no caminho? A reunião no escritório central começou às 10. Sala de conferência cheia. Helena, Augusto, Clara, Valéria, João e representantes das 12 cidades onde a rede agora operava. Números atualizados. Valéria apresentou, sua voz segura, mas sem arrogância. 1.200 pessoas atendidas. 470 conseguiram emprego fixo. 132 abriram pequenos negócios. 19 voltaram a estudar. E as empresas parceiras? Augusto perguntou. 63 empresas implementaram programas similares. Estamos treinando gestores em dignidade no trabalho. É mais do que eu imaginei. Valéria pausou. Mais do que merecia fazer parte. Você merece, Helena disse. E não era mais difícil dizer isso. Valéria havia provado, dia após dia, que mudança era real. Depois da reunião, Augusto chamou Helena para seu escritório. Tenho uma proposta, ele disse, mas havia nervosismo em sua voz. No próximo mês vou inaugurar uma nova padaria. Não é como as outras. Vai ser escola também. Ensino de panificação para pessoas da rede. Formação profissional. E quero dar um nome especial. Ele mostrou a placa. Padaria Seu Antônio, onde todos são vistos. Helena sentiu lágrimas. Ele ficaria orgulhoso. Ficaria. Augusto limpou os próprios olhos. E tem mais. Quero que você seja a diretora. Não só coordenadora da rede. Diretora de toda a operação de responsabilidade social da empresa. Com equipe própria, orçamento, autonomia. Helena ficou muda. Sei que é assustador. Augusto continuou. Mas Helena, você construiu isso. Você provou que dignidade não é gasto, é investimento. Que pessoas não são números, são um negócio.
E eu confio em você mais do que confio em qualquer pessoa com 10 diplomas. Eu aceito, Helena disse sem hesitar, mas com uma condição. Qual? Júlia vai comigo inaugurar a padaria Seu Antônio, porque ela precisa ver que o trabalho da mãe não é só trabalho, é missão. E um dia, se ela quiser, pode ser a missão dela também. Augusto sorriu. Combinado. Naquela noite, Helena chegou no apartamento. Não mais o provisório, mas um próprio, comprado com salário digno e economias de 6 meses. E encontrou Júlia fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Como foi a escola? Helena perguntou, beijando a cabeça da filha. Boa. A professora mandou um recado. Júlia entregou um bilhete. Disse que eu sou a aluna mais empática da turma. O que é empática? Helena se ajoelhou, ficando na altura de Júlia. É quando você consegue sentir o que os outros sentem. Quando você vê as pessoas de verdade. Ah, tipo você? Tipo nós duas. Helena corrigiu. Você me ensinou isso também, sabia? Naquele dia na padaria, quando você me perguntou se o homem era anjo, você me lembrou que ainda existe bondade no mundo. Júlia pensou nisso com seriedade. Mãe, você acha que a gente é feliz agora? Era uma pergunta profunda demais para uma criança de 7 anos. Mas Júlia sempre fora assim. Velha alma em corpo jovem. Acho. Helena disse honestamente. Não é aquela felicidade de filme onde tudo é perfeito. Mas é a felicidade de acordar sem medo, de saber que vai ter comida, de poder sonhar com amanhã. Eu gosto dessa felicidade, Júlia decidiu. É mais real. Helena abraçou a filha, respirando o cheiro de shampoo infantil no cabelo dela. 6 meses atrás, esse shampoo era luxo. Hoje era normal. Mas ela nunca esqueceria a diferença. No domingo seguinte, Helena levou Júlia para visitar o lugar onde moravam antes. O barraco não existia mais. Havia sido demolido para uma obra. Mas a viela estava lá, a favela estava lá, as pessoas estavam lá. Dona Célia, a vizinha que havia emprestado a blusa para a entrevista, correu para abraçá-la. Helena, Júlia, que saudade. Dona Célia, trouxe uma coisa para a senhora. Helena entregou um envelope. Dentro, formulário de inscrição para a Rede Invisível. Sei que a senhora sempre quis terminar a escola. Aqui tem bolsa, tem ajuda de custo, tem tudo. Dona Célia segurou o papel com mãos trêmulas. Mas eu tenho 63 anos. E daí? Helena sorriu. Dona Maria tem 68 e está lendo um livro por mês. Nunca é tarde para ser vista. Elas conversaram por 1 hora. Helena ouviu histórias de quem ficou, de quem saiu, de quem ainda lutava. E a cada história, anotava nomes pensando: essa pode entrar na rede. Aquela também. Aquele ali tem talento para a padaria. Porque agora ela via todos. Quando voltavam para o carro, Júlia disse: Mãe, você vai ajudar todo mundo? Não posso ajudar todo mundo, Helena admitiu. Mas posso ajudar alguns. E esses alguns vão ajudar outros alguns. E assim, aos poucos, o mundo fica um pouco menos cruel. Igual o chefe Anjo fez com você, igual o chefe Anjo fez comigo. Na sexta-feira seguinte, Helena estava na padaria imperial de novo. Mas dessa vez, não para reunião, para cerimônia especial. Augusto, Valéria, Clara, João, Rodrigo, Camila e 20 beneficiários da rede estavam lá. E uma caixa de papelão, idêntica àquela de 6 meses atrás, sobre o balcão. Helena, Augusto disse ao microfone, quando te vi pela primeira vez, você pediu uma caixa de pães velhos, e eu te dei. Hoje, quero te dar outra coisa. Ele abriu a caixa, mas não tinha pães. Tinha cartas, centenas delas. São de todas as pessoas que a rede ajudou nesses 6 meses. Cada uma escreveu uma mensagem de agradecimento. Não para mim, para você. Porque você foi a ponte. Você foi quem lembrou a todos nós que dignidade não é favor, é direito. Helena pegou uma carta aleatória. Abriu. A letra era trêmula, de pessoa idosa. Obrigada por me ver. Passei 70 anos invisível. Você me deu nome de novo. Pegou outra. Meu filho come todo dia agora, por sua causa. E outra. Eu não sou mais ninguém, eu sou alguém. Obrigada. Helena não conseguiu ler mais. Chorava demais. Júlia subiu numa cadeira, pegou o microfone.
Minha mãe sempre diz que as pessoas têm que escolher ser boas. E eu acho que ela escolheu. Todo dia. Mesmo quando foi difícil. Aplausos encheram a padaria. Depois, quando todos haviam ido embora, apenas Helena, Júlia e Augusto permaneceram. Sentaram nas mesmas cadeiras onde 6 meses atrás, Helena esperara com medo, Júlia colada em sua perna. Mudou muito, né? Júlia disse. Mudou. Helena concordou. Mas algumas coisas continuam iguais. O quê? Helena olhou para o balcão, onde Rodrigo organizava pães para o dia seguinte. Olhou para Augusto, que a observava com orgulho paternal. Olhou para Júlia, seus olhos enormes cheios de bondade. A gente ainda acredita que todo mundo merece ser visto, ela disse. E que nunca é tarde para mudar. E que dignidade não é sobre ter muito. É sobre ter o suficiente e saber que você vale. E a gente vale? Júlia perguntou. Helena beijou a testa da filha. A gente sempre valeu, meu amor. Só precisava que alguém nos lembrasse disso. Saíram juntas na noite de São Paulo, a cidade imensa e indiferente lá fora. Mas Helena não tinha mais medo, porque aprendera a maior lição de todas. Você não precisa ser visto por todos, só precisa se ver. E então, como num milagre silencioso, outros começam a ver também. Um de cada vez, uma escolha de cada vez, uma dignidade de cada vez. E assim, aos poucos, o mundo muda. Não todo, mas o suficiente. Sempre o suficiente.